Essa semana foi repostado um post que eu achei muito bacana sobre instrumentalize. Prepare seu filho para agir caso ele venha se perder. E eu quero complementar ainda essa orientação, as sugestões que foram dadas nesse post, com base em algo que eu vivi. Eu perdi o meu filho por algumas frações de segundo em um determinado momento e o chão nos meus pés simplesmente se moveram de uma maneira, de uma proporção que quando eu ouvi eu não sabia me localizar. Eu quase entrei em choque. Isso, ele tem 26 anos, ele tinha menos de 2 anos. Estava naquela fase que vocês conhecem. Quando eu vivi essa realidade, eu identifiquei como necessidade básica instrumentalizá-lo para que, caso ele viesse a se perder, ele conseguisse chegar até mim de alguma maneira, pois naquele momento coloquei então a sonoridade no número do celular do papai e da mamãe. E agora eu vou dividir isso com vocês, então por favor, sem julgamento, eu vou falar do meu número de celular, tá público, esse que vocês entram em contato para fazer os agendamentos da consultoria. Então eu coloquei lá 48 99 10 7851 48 99 10 7851 Não me importa o quanto é harmonioso, o quanto é desafinado ou o quanto é afinado. O nosso filho adora a nossa voz. E à medida que eu fui colocando a sonoridade no número do celular, ele foi se familiarizando e foi memorizando. Então, quando menos esperava, ele próprio estava cantando pela casa o número do celular como se fosse uma musiquinha. E eu falava para ele, quando a gente chegava na casa do parente, ou o parente chegava lá em casa, ou nós ia na casa da vovó, alguma coisa nesse sentido, eu sempre perguntava para estimular. Qual o número de telefone da mamãe? Aí ele cantava. Qual o número do telefone do papai? E ele cantava. Ele papagaiava, na verdade. Ele estava sendo, nesse momento, instruído, instrumentalizado para que, caso ele viesse a se perder e alguém perguntasse, a dizer que ele já tinha uma organização mental que ele conseguia, assim, falar, então era muito tranquilo. Outra coisa que eu ensinei nesse período foi, e eu dessensibilizei, foi a polícia. Cada vez que a gente via um policial fardado, dadas as proporções, nos momentos oportunos, seja no trânsito, seja o policial parado, em situação que poderia, claro, conversar, eu chegava com o meu filho e eu fazia alguma pergunta, ou eu falava dele, ou eu pedia para que o meu próprio filho fizesse alguma pergunta para o policial. Com isso, eu fui dessensibilizando aquela imagem e colocando aquela farda, colocando aquele uniforme, aquela pessoa como uma referência segura para o meu filho. Algo que eu vejo às vezes dentro dos lares é a mamãe falando, olha, vou chamar o policial que você não está se comportando, ó, vou chamar a polícia para ele te repreender ou para ele chamar sua atenção. Então não façam isso em hipótese nenhuma, nem com o policial, nem com o médico, nem com o dentista, nem com a injeção, nem com o remédio. Não utilizem isso como moeda de chantagem, certo? Para ajustar comportamento. Isso é muito, muito importante. Outra coisa que eu fazia também, passei a fazer, foi estimular que ele soubesse o nome da rua, o país que ele morava e a cidade. Reproduzia as perguntas, batia palma, elogiava, brincava. Cada um que chegava lá em casa, eu fazia bateria de perguntas, eu falava para a pessoa fazer a bateria de pergunta, e ele então sabia dessas informações de maneira muito tranquila e foi colocado sem pressão, mas com constância ao ponto que fixou. Eu vou pedir algo carinhosamente para vocês, compartilhe esse vídeo, envie para quem você gosta, oriente, faça, promova esses comportamentos nos filhos de vocês, que isso vai fazer uma grande diferença, caso isso venha a acontecer. Afinal de contas, né, temos crianças ativas e não é para acontecer, mas eventualmente sim acontece. E é muito importante a gente ter plano B quando isso acontecer. Não se eximam da responsabilidade, então instrumentalize seu filho. Não esqueça, divida, compartilhe, curta esse vídeo. Vai ser importante chegar a muitas mamães como você. Até breve!